Olá, boa noite. E hoje a gente está aqui para mais um super bate-papo, onde a ideia é que a gente possa contribuir para que de alguma maneira você tenha uma vida mais saudável. A ideia é de contribuir para que você possa é, de alguma maneira se sentir mais motivado, que você consiga se sentir mais fortalecido na tua própria busca por ter uma vida mais saudável, por ter uma vida melhor. E a gente sempre traz aqui convidados muito especiais. E a nossa convidada de hoje é super, mega, ultra especial. E vai ser um prazer e uma honra bater esse papão com ela aqui. Deixa eu ver, ela já entrou. Vou incluí-la na conversa. Entra, sinta-se em casa e bora lá pra gente bater esse papo junto. Entrando, sejam bem-vindos. Eu costumo dizer que a gente abre a nossa casa para poder bater esse papo e ela já entrou, chegou. Tudo bem, E aí, tudo Viridiane? bem, Fábio? Tudo jóia, graças a Deus. E você? Tão bem, tudo bem. Nossa, esse paredão aí atrás tá bonito, hein? Tá bonito, né? Ah, que lindo! Que Cada uma lindo! aqui tem uma história, muito legal. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza. Muito bem. Sabe, Viridiane, eu tava falando que a gente aqui na página, né, do hashtag 1% todo dia, a gente sempre traz pessoas que têm algo para poder compartilhar e que a gente fala assim, meu, isso não pode ficar para você, você precisa mostrar para o mundo, precisa mostrar para mais gente. Então, desde profissionais da área da saúde, nutricionista, educador físico, enfim, então a gente sempre traz pessoas com conteúdo, com histórias inspiradoras para que a gente possa trocar juntos essa ideia, a ideia de que a gente, ao trocar, saia melhor dessa conversa, desse Ai, que bate-papo. orgulho! Que E orgulho estar aqui. é uma honra ter você aqui com a Eu gente. que agradeço, eu que agradeço. Eu te conheci, comecei a seguir a hashtag num podcast, no Ah, podcast Buraco no Asfalto. Foi, no Buraco do Asfalto. exatamente. E quem imaginava, né? Faz, Não sei lá, uns é? 2 anos. Como o mundo Aham. vai dando voltas e olha onde eu vim parar, porque que a internet é Ah, capaz de conectar, como ela é tão poderosa, né? Então, verdade. nossa, tem um lado muito bom disso tudo, é muito gostoso. É verdade, é verdade. Eu queria explorar um pouco dessa história de como a gente se conheceu, porque eu acho que é uma história muito legal. Mas antes eu queria te apresentar. Sim, Me permita. Viridiane, ela faz musculação há quase 20 anos, é isso? mais de Descobriu 20 já. mais de 20, descobriu a corrida somente há uns 5 anos, somente há 5 anos, encontrou na corrida seu momento de descontração, conexão com ela mesma, faz da corrida um momento descontraído, uma fuga da vida turbulenta, de empresária, renovando suas energias como mulher, cuidando da casa, é mãe também, fez transição de carreira recente, não sei se é recente, É. a gente vai explorar isso um pouco mais, fez transição de carreira da área financeira para criar a sua própria empresa, Querer Bem Produtos Naturais, onde entrega saúde através de alimentos saudáveis, práticos, que ela acredita na transformação, porque ela acredita na transformação do estilo de vida, unindo alimentação saudável e atividade física. No final do ano passado, descobri um linfoma que estabelece um novo marco aí na própria vida. É isso, Vê? É exatamente isso. Foi assim que tudo, um breve resumo, né, dessa vida maluca. Eu sou aqui de Campinas, né? Legal. Eu não sou campineira, sou de Campinas, eu sou de Caconde. Será que tem alguém de Caconde aí? Que segue o hashtag? Curiosa, gente, Caconde é assim, ó. Se eu falar Caconde, sempre aparece alguém de Caconde. É incrível. É onde Caconde é você. na região da Grande Campinas, é isso? Não, não, a gente. Caconde está bem no interior, quase Minas Gerais. A Tá. gente está bem na divisa de Minas ali, que é São É Paulo, São Paulo. Minas. É, interiorzão de São Paulo mesmo. Entendi. Legal. E eu sou de Campinas, comecei a trabalhar. Nossa, minha história, se for para pensar, né? Vamos para a atividade física, né? Vamos tentar linkar isso com a atividade Aham. física. Eu comecei a treinar musculação em academia em Ribeirão Preto. Eu trabalhava num banco na época, né? Estava na Uhum. área financeira, eu trabalhava num banco. E eu Eu trabalho no acordava. banco também, só para É, pontuar. então. Uhum.
E aí eu trabalhava nesse banco e eu acordava de madrugadinha Uhum. e ia pra academia. Comecei pra perder peso Uhum. na época. Há 20 Há anos? 20, olha, eu não sei, pô, foi pouco antes de eu conhecer meu marido. Eu tô com meu marido né, há uns 22 anos por aí. Tá. Eu conheço meu marido há 18, a gente tá junto há 19 anos, na época. E aí eu acordava de madrugada para treinar, para perder peso. Queria perder peso e sem ter todas as informações que a gente tem hoje, né? Porque hoje é tão mais Uhum. simples, né? Eu Uhum. fazia musculação e fazia um pouquinho de esteira. E um pouco de bike e tal. Mas assim, eu focava muito na musculação, né? E assim, hoje eu sou uma das defensoras ferrenhas da musculação, porque eu acho que a Uhum. musculação é muito importante para a gente hoje e para o nosso futuro, né? E eu não tinha esse conhecimento todo naquela época. E também eu fazia sem. Porque muita gente acredita que a musculação não emagrece. Gente, a musculação emagrece, tá? Você ganha músculo, o músculo ele gasta muito mais energia, muito mais caloria para sobreviver do que a gordura. Então, quando você ganha mais massa, quanto mais massa magra você tem, mais seu corpo trabalha. Quando você está aqui, eu estou aqui parada conversando com você, meu corpo está trabalhando muito mais Uhum. do que você pensar que você vai fazer, correr 20 km lá, você vai perder aqueles 20. Depois o corpo vai parar de gastar, né, aquela energia. E aí foi quando eu conheci a musculação e me apaixonei. De lá pra cá, eu nunca mais deixei. E aí eu nunca fui de fazer aquelas aulas de zumba, nunca gostei, assim, na verdade, é que eu sempre fui muito descoordenada e eu sempre senti muita vergonha, né? Uhum. Até tentei, mas não rolou. Então eu ia mais para musculação mesmo, porque ali eu encontrei meu caminho. Ali era um caminho mais Legal. solitário. Uhum. E aí, como é que entrou a corrida na tua vida? Como é que surgiu? Depois de, sei lá, 15 anos de musculação, você falou, vou correr. Como é que surgiu isso? Eu tenho uma filha de 8 anos Legal. e ela tinha. Ela tinha com 3 aninhos. E eu ainda não tinha perdido meu peso da gestação. Uhum. Muito também por culpa do estresse que eu vivia naquele momento, né? Eu trabalhava em Ainda outra na cidade. instituição financeira. Eu tava no E banco. isso. Aí eu já estava numa multinacional. Tá. Já estava trabalhando numa multinacional, no financeiro de uma multinacional. E aí, Uhum. muito pelo estresse, eu acho, sabe? Eu acredito muito que foi por aquele momento de estresse, assim, de trabalhar muito, de ter que ser mãe e com criança pequena. E assim, era muito difícil para mim perder peso naquele momento, sabe? Seguia a dieta certinho, fazia tudo direitinho. E nada do peso descer. Aí eu falei, quer saber? Eu vou começar a correr. E eu moro aqui, para quem é de Campinas e para quem conhece Campinas, do ladinho do Taquaral, que é um parque muito legal aqui. E aí eu falei, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer musculação 3 vezes por semana, e aí 2 vezes por semana eu vou começar a correr, a caminhar na lagoa. Só que aí você começa a caminhar, aí já vai, né? Você Uhum. caminha 1 mês, 2 meses, aí você começa a dar um trotinho dali pra começar a E aí correr, você já tá tá um caminhando e você vê alguém correndo. Você, eu também consigo. pouquinho, né? Aí o meu marido é personal trainer, só que ele Uhum. é muito focado na musculação. Legal. E eu peguei e falei pra ele que eu queria começar a correr. Ele falou: Ó, vou fazer o seguinte, eu consigo te acompanhar até 5K, assim, montar seu planejamento até 5 quilômetros. Mais que isso, eu já não tenho um conhecimento, porque eu sou muito focada. Porque é como medicina, né? Eles são bem direcionados, cada um para sua área. Então, Sim. tem o personal da natação, tem o da musculação, tem o da corrida. E aí a gente montou esse planejamento dos 5. E aí fiz minha primeira prova dos 5 quilômetros. Uma corrida do Hospitalhaços, que era uma ONG tipo Doutores da Alegria aqui de Campinas. Aham. Nossa, foi sensacional. Não, aí você já não precisa nem contar, né? Qual que é aquela Aham. sensação de você chegar na. E foi a corrida mais difícil de toda a minha vida até hoje. Foi a Porque foi num primeira. parque ecológico e tinha muito morro, muita subida, muita. Assim, de verdade, era uns negócios assim. Eu não sabia, a gente não conhecia, não sabia de nada, né? Ah, vou fazer meu 5K olha, era para eu ter desistido naquilo ali. E eu me Aham. apaixonei. Que legal. Concluiu a prova, aquela sensação de ter Sim, terminado. de
chegar, de estar meu marido êxtase. lá, minha filha pequenininha na época me esperando, ganhar aquela medalha, aquele, sabe? Nossa, eu corro. Aí naquele dia eu falei, eu corro, eu corro. Eu sou uma corredora. Aí dali não tem mais, né? Aham. Muito legal, muito legal. E aí me diz uma coisa, aí você tá lá focada na atividade física, você tá inseriu a corrida ali no seu dia a dia, se apaixonou pela corrida, pelo que eu entendi, pelo que eu te conheço. E como é que você faz essa virada na vida de trabalhar numa multinacional, área financeira, para empreender nesse ramo e criar, né, a Querer Bem Natural? Ah, Como é que foi essa a, pande- história? a pandemia, né? A pandemia, a maternidade mais a pandemia vira a cabeça de qualquer Aham, um, né? aham, Quando a Joana nasceu, eu sofria muito com trabalhar muito longe, trabalhava longe de casa, saía muito cedo, chegava tarde. E aí, criança pequena fica doente. E aí, aquilo já começou a mexer muito comigo. Então, eu já comecei a fazer algumas mentorias de negócios, algumas coisas, já começar a abrir a minha visão, assim. Mas eu tinha uhum, muito fixo na minha mente que para eu empreender tinha que ser algo que batesse forte no meu coração. Porque uhum, não dava para eu que vivia uma vida saudável vender tipo doce de leite. aham, Não tinha conexão comigo. Ia ser muito difícil para mim eu falar sobre aquilo, né? Não tinha a minha verdade. Não que eu não coma doce de leite, mas todo dia eu ter que falar, né, sobre isso, não teria conexão comigo. uhum, E aí veio a pandemia. E aí eu fiquei em casa, trabalhando de home office. E aí eu falei, nossa, eu gosto disso, sabia? Gostei disso. trabalhar de Gostei, casa. de trabalhar em casa. Gostei de fazer, né? De estar aqui em casa, de ter a minha filha aqui próximo. Nossa, eu gostei. Aí foi, né? Veio março, abril, maio, junho. Aí o negócio. Aí um dia tô sentada aqui trabalhando. Meu marido entrou aqui no escritório e falou assim: Viu, você tava querendo um negócio pra você empreender? Por que você não começa a fazer o sal da sua avó? Que era um sal que eu já fazia, era um tempero que eu já fazia para minha casa. Que é uma receita da minha avó paterna de muitos e muitos e muitos anos. Uhum. E saiu. Aí depois ele volta. Viu, mas você também faz granola, né, aqui para casa. Por que você não faz aquela granola também? E aí, sabe? Assim, mas foram 2 dias para eu já começar a me Uhum. movimentar e a pensar, tá, mas se eu fosse fazer, que embalagem que eu ia colocar? E aí eu já comecei a me ocupar É, disso. A minha é. cabeça já começou O que foi a ótimo, né? Naquele período de pandemia, todo mundo, né? E aí aquilo foi, aí comecei a sentir, sabe, um quentinho, assim, falei, não, peraí, tá ficando gostoso isso aqui. Uhum. E aí comecei a pensar, 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 até que em novembro eu saí da empresa para viver de granola e tempero. Que De legal. 2020 mesmo. Dezembro de 2020. No Isso. meião da pandemia, no meião da É, pandemia. o bicho pegando e. Legal. Muito legal. Eu tenho uma pergunta pessoal, né, para continuar, mas um pouquinho da Querer Bem. O que que você faz Ai, hoje? então, hoje a gente começou naquela Pra gente não época perder o com uma gancho. granola. Hã? Pra gente não perder o gancho. Fala um pouquinho da Eu Querer Bem. comecei naquela época com um tempero pronto, que é um tempero daquele do dia a dia, assim, que vai em tudo, que é o que vai na carne, vai no arroz, vai no feijão, que aparece aqui nos meus stories todos os dias, porque ele realmente fazia parte da minha vida desde há muito tempo, né, desde a minha avó. E aí hoje ele faz parte de uma maneira muito mais especial, né, através de um produto. E aí ele nasceu primeiro aí veio uma granola doce sem açúcar. Tá. E a gente fala doce porque ela é uma granola tradicional sem açúcar. E aí veio também uma granola salgada. Então foram os três produtos que eu comecei naquele primeiro momento. Ficou mais claro, mais escura para vocês? Parece que minha tela ficou mais escura. Não, tá Não mudou normal? pra mim. Tá Então normal. tá. E aí comecei com esses três produtos. E aí de lá para cá a família foi crescendo, né? Aí hoje a gente já Aham. tem mais um sabor de granola salgada, que é a defumada. Legal. A gente tem dois temperos de carne, que são os dry rubs, são temperos secos, que a gente usa também tem carne vermelha e carne branca. E a Uhum. gente pode usar.
o pessoal usa até na pipoca isso. Esses dias uma menina me mandou falando que era a alegria dos amiguinhos do condomínio do filho dela que comia pipoca com dry rub. Uhum. E tá para sair um produto novo ainda para o segundo semestre, que vai ser mais uma granola, um sabor novo, muito especial, que estava guardado aqui desde o ano passado, que foi interrompido, meus planos foram interrompidos, Uhum. mas que eles vão voltar agora em julho, agosto, acho que eles estão de volta. A Rosiane colocou a melhor granola do mundo. Só para Ah, constar. falam que coloca coisa para viciar, pessoal, gente. É tudo natural. E aí, o diferencial dessas. Muita gente não conhece a granola salgada. Deixa eu falar um pouquinho dela, que esse pessoal não conhece. A Total. granola salgada, a gente pode usar ela na salada, no caldo agora, que tá chegando o inverno, naquele caldinho, naquela sopinha para dar aquela crocância, sabe? Uhum. No ovo mexido que eu uso todo dia. Trocar a farofa pela granola. Porque às vezes você não tem noção do quanto tem de calorias numa colher de farofa. É muita coisa, gente. Dá uma olhada pra você ver no rótulo. É de cair duro. É inacreditável. Você acha que é inofensivo aquele pouquinho de farofa que você coloca na comida? Mas o que tem de gordura ali é absurdo. Então o pessoal usa muito para substituir. Porque aí você tem aquela coisa para você ficar mastigando ali e vai te saciando, né? Vai te trazendo Uhum. mais saciedade. Entendi. Entendi. Muito bom, muito legal. Sabe que eu ia te perguntar o seguinte: então você é mãe, você é esposa, você cuida da casa e você decidiu empreender. Você tem dois filhos, é isso? Tenho a Joana de 8 para 9 e o Pedro de 1 ano e 600. 1 ano e 600. Joana, 1 ano e meio. 1 ano e meio. É, E a minha 1 e meio. pergunta é: como é que consegue conciliar mãe de dois pequenos, esposa, empreendedora, crescendo aí a empresa? Como é que é conciliar? Atividade física, corrida, como é que você consegue? E por que eu tô perguntando isso? Porque um dos maiores motivos pelo qual, né, eu tô nessa empreitada da luta contra o sedentarismo, um dos maiores motivos pelo qual as pessoas não fazem atividade física é justamente falta de tempo. E aí eu queria ouvir de você. Como é que você consegue? Então, é, eu comecei a treinar em casa. Eu falei que eu comecei treinando na academia e tal. Na Uhum. pandemia, quando nós começamos a treinar em casa, eu e meu marido, a gente tinha míseros um colchonete, duas caneleiras de pesos diferentes e dois. Ai, como que chama? Aquele peso que é parece um pino assim embaixo. Que você... Só tinha isso. A gente começou a treinar em casa. E a Joana era pequenininha, e Uhum. depois que foi passando, eu fui ficando em casa. Eu fui ficando em casa porque era mais difícil para eu conseguir conciliar ir para academia, depois que eu comecei a empreender. Porque aí a Joana não ia para a escola mais o dia inteiro. A Joana ficava na escola meio período só. Uhum. Então eu tive que, assim, eu fui meio que obrigada a treinar em casa todo dia. Então eu continuo treinando em casa. Tá. Eu treino sempre em casa. Então eu acordo antes da casa acordar. Uhum. Meus Entendi. filhos estão dormindo ainda. E eu vou pro meu fundo de casa aqui, minha área de churrasqueira, que virou uma academia agora, que a gente foi Uhum. evoluindo, e treino em casa. Legal. E aí, Legal. final de semana, que o meu marido tá indo, porque meu marido, gente, ele sai de casa às 6 da manhã. A primeira aula dele como personal é às 6 da manhã. Então, não teria como eu ir para academia, porque senão, porque com quem eu ia deixar as crianças às 6 da manhã para poder treinar? Então, eu Uhum. tenho que. Ele sai para trabalhar, eu saio para ir para minha academia aqui no fundo, É né? fazer o melhor que tem com o que você tem na mão pra fazer. Exatamente. Hoje em dia, hoje tá tão mais simples, né? Você pensar tem tanto aplicativo de treino com peso corporal. E aí vai evoluindo. Você quer comprar? Compra um pezinho. Do pezinho, depois no outro mês você compra um pezinho um pouquinho maior. Tem aqueles pesos que você compra a barra e vai colocando as anilhas, né? Uhum. Sensacionais, que são super mais práticos para você trabalhar. E dá para fazer muita coisa em casa, assim. E aí, eu queria agora voltar naquela história que você comentou quando a gente estava começando a conversa, que é de como a gente se conheceu. Você marca a página do hashtag 1% todo dia, você tá ali na esteira, com um bebê conforto do lado, seu bebê Nossa, eu tá não ali. lembrava.
não Eu lembro dava. disso. Seu bebê tava ali, você tava na esteira e você comenta, falou assim: Meu, vi aqui uma entrevista muito legal do Buraco no Asfalto, que estão entrevistando o Fábio do hashtag 1% todo dia. E aí você marca a página. E aí que eu cheguei até você. E aí eu vou e te peço, falei, meu, me manda esse vídeo para eu poder publicar, porque é muito legal. É muito legal e muito didático também. Né? Você tá ali. Acho que você estava na bicicleta, se não me É, engano. na Você estava bicicleta. ali treinando, você estava ali na bike, e aí o bebê conforto do lado, e você falou, tô aqui. Então, vejam bem, ela estava treinando, cuidando do bebê e assistindo podcast. Eu falo assim, cara, que da hora, que legal. Enfim, eu tô maratonando aqui, o buraco no asfalto, muito legal, entrevistas muito boas e tal. E eu falo assim, meu, que bacana, que exemplo. É porque E aí quando eu quis a compartilhar. gente. É, e quando a gente escuta histórias assim de pessoas que mudaram, que transformaram, é tão bom, É, né? Tão gostoso. Eu, uhum. assim, eu sou antes, bem antes do podcast virar o que virou hoje em dia, eu já era apaixonada por podcast. Assim, você coloca o Uhum. foninho ali, para onde você vai, o carro você já conecta o celular, já tem alguém falando. Você, minha filha, olha pra minha cara e fala, não, calma. O que que essa moça tá falando? Calma. Agora ela já se acostumou. Mas treinar sempre com foninho, ouvindo sempre alguma coisa vinculada ao esporte, vinculada a uma coisa leve, né? Começar o dia com um negócio Uhum. leve, com um negócio gostoso, com um negócio que te faz vibrar. É. Começar o dia olhando, ouvindo CBN, que, olha, nada contra, mas não dá, né? Não dá, não dá. Muito bom. Eu ouço CBN e aí tem um trecho na rádio que ele fala assim, a boa notícia do dia. Então, assim, tem uma boa notícia no meio de tanta tragédia, no meio de tanto problema, economia, uma boa notícia que eles Uma. acabam dando. Mas a gente tem que buscar esse equilíbrio, né? É. Porque, Não, não como dá você pra disse, ficar. Tô falando, mas você começar o é, dia com aquilo ali, é, não é. dá. Não, não dá. Não dá. Vê, e aí eu ia te perguntar o seguinte, e aí no meio dessa vida toda cheia de coisa, né? E mãe de pequeno, e mãe de menor ainda, e atividade física, e empreendendo, e descobre o câncer. Como é que foi essa descoberta? Quando foi e como foi? Olha que louco, né? Às vezes as pessoas olham pra mim e falam assim, mas Beri, você não ficou indignada assim, né? Porque pensar o quanto você sempre se cuidou, o quanto você sempre falou isso aqui pra gente, e de repente, pá, cai no seu, pra você, uma doença dessa, né? E, e eu respondo o seguinte: até pra ficar doente, você precisa estar saudável. Contraditório, não? Uhum. Mas é a pura verdade. Porque quando eu descobri a minha doença, foi o que mais eu ouvi dos médicos. Vai passar. Você vai superar, porque você está saudável, você não tem nenhuma doença pré-existente. Porque quando você pensa em enfrentar uma mesa de cirurgia, quando você tem algo, uma doença, uma diabetes, um sobrepeso, uma pressão muito alta, tudo isso pode impactar muito ali na hora que você está numa mesa, né, de cirurgia. Então eu estava pronta, né? Tava pronta, eu tava pronta para aquilo. Quando Mas foi? eu descobri isso olha para você ver, gente, como também é muito importante a gente não negligenciar o que a gente sente, tá? O que eu Uhum. fiz foi muito errado. Em agosto, minha filha faz aniversário em agosto. Finalzinho de agosto, eu comecei a sentir uma dor que eu entendi que era uma dor de estômago. Uhum. Uhum. E eu tava passando uma fase estressante, eu tava voltando com tudo na empresa, meu bebê tava com 10 meses. Eu falei, é muito estresse, né? Ele tinha começado na escolinha. Eu falei, é estresse, deve estar com aquelas gastrite nervosa, dor de estômago. Foi final de agosto, setembro inteiro. Em outubro, tava ficando insuportável. Só que sabe por que que eu não fui procurar um médico? Porque eu tava com preguiça de fazer endoscopia. Porque Uhum. a endoscopia, você tem que sedar. E eu precisava É de chato. alguém que me levasse, me buscasse. Eu ia ficar um dia sedada. Eu falava, ai, nossa, vai dar muito trabalho. Eu vou no médico, depois ele vai pedir uma endoscopia. Depois, nossa. Ah, não. Não é, vai passar. Vai passar. Vai passar. Acabou que eu fui fazer a endoscopia e não tinha nada no meu estômago. Nada no meu.
Ele falou, olha, não tem nada aqui. A gente vai ter que fazer um outro exame, tentar descobrir o que que é. E aí fui fazer um ultrassom no abdômen, sim, um ultrassom de abdômen normal. E aí eu descobri que o meu baço, um baço normal, de uma pessoa normal, tem no máximo 300 gramas. O meu tava medindo ali com 1.800. 1,8 kg. Tava muito grande. A médica que fez o ultrassom na hora me olhou e falou assim, olha, vai para casa e repousa. Porque não sabia o que era até então, né? Porque se ele estivesse só inchado, ela falou, se ele estiver só inchado e qualquer batidinha que você der, qualquer encostadinha que você der, ele pode desmanchar, né, digamos assim. E o baço é feito de sangue, ele faz parte do nosso sistema sanguíneo e linfático. E ela falou, você pode entrar numa hemorragia e é gravíssimo. Então repousa. Não treina, não faz nada, vai para casa e repousa. E aí vamos procurar, já ia procurar um médico especialista, né? Só que aí acabou que não deu tempo. Eu comecei a ficar com muita dor, fui parar no pronto-socorro. E aí cheguei lá, uma médica muito delicada olhou para mim e falou assim: você tá com um tumor. Nesse assim, eu tava sozinha na sala. Meu marido não tinha entrado comigo. Olhei para ela assim, falei: você me dá um minuto? Fui lá, chamei meu marido, ele veio. Aí ela falou: não, mas fica calma. Tá tudo certo, assim, nesse nível. Eu quase fiquei internada naquele dia. Eles não queriam deixar eu sair. Não que eu quisesse sair também, mas eles ficaram meio que conversando lá, porque precisava saber o que ia fazer e tal. Acabei que eu vim pra cá, só que assim, sem saber. A médica falou isso sem saber se era um tumor maligno, o que que era. Porque existem vários tipos de tumor, né? Então não é porque é um tumor que ele vai ser maligno. E aí foi um mês de sofrimento, assim, um mês para descobrir, fazendo exames, mais exames, para saber o que que a gente ia fazer, se ia ter que tirar o baço, se não ia ter que tirar o baço. Acabou que em novembro eu acabei fazendo a cirurgia, retirei o baço. Ele estava já com 1,9 kg, já tinha crescido desde o meu primeiro exame. E aí, dias depois, saiu o resultado da biópsia. Era um linfoma, não Hodgkin, né? Que é um nome que eles dão para esse tipo de linfoma. E que foi retirado completamente. Por incrível que pareça, eu escutei da minha médica agora, recente, na minha última consulta com ela, que até ela me disse que não tinha me contado, ela não tinha me contado sobre isso na época. Esse tipo de linfoma é extremamente agressivo. Extremamente agressivo. E foi um milagre ele não ter se espalhado pelo meu corpo pelo tamanho que o meu baço estava, né? Tava muito grande, muito grande. E aí, depois que foi retirado, aí a gente começa. Quimioterapia, 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 que é um processo extremamente desgastante, né? Que usa muito que acaba com a saúde da gente, Quando porque ele foi sua acaba. cirurgia, Vê? Novembro. Novembro. É. Você descobriu? Eu passei minha. Foi super rápido. Você descobriu em outubro. Foi bem rapidinho. Uhum. A minha primeira quimioterapia foi véspera do Natal. Dia 22, 23 eu saí do hospital. Eu fui Tá. internada, fiz a primeira quimio internada. E aí eu saí no dia 23, cheguei em casa na sexta, eu acho, aí no sábado já era noite de Natal. Uhum. Mas eu tava assim, sabe? Eu tava meio anestesiada. Não, parece que eu não tinha caído a ficha ainda de tudo que tava por vir ainda, né? Uhum. Mas. E aí a quimio acaba muito, judia muito. Por isso que eu falo que é importante a gente estar saudável, porque, nossa, você passa dias sem comer, né? É muito enjoo, é muita. Só do cheiro da comida, aquilo já te volta. Então, assim, se eu não estivesse bem, com uma saúde boa, e se acontece alguma coisa, tipo assim, tô mais fraca, ou tô com sobrepeso, tô com alguma coisa, e eu pego uma gripe no meio do caminho, não posso fazer quimioterapia, não posso fazer outra sessão de quimio, né? E aí isso pode atrasar completamente o meu tratamento. Então, até para ficar doente, a gente tem que estar bem para enfrentar essas coisas que aparecem na vida da gente. Uhum. E deixa eu te fazer uma pergunta. Durante todo esse processo, qual foi o momento mais difícil para você? Assim, quando descobriu, na cirurgia, na químio, qual foi o período mais difícil para você? Mais difícil mesmo, assim, quando você descobre, você toma um baque, né? Uhum. Muito, muito.
pesado, assim, eu fico uns 2, 3 dias bem para baixo. Mas depois disso, uma coisa muito importante, que eu até falei esses dias no meu Instagram, é o seguinte: quando a minha médica me deu um diagnóstico, eu não procurei no Google a respeito disso. Eu não procurei. E hoje eu olho e falo, meu Deus, ainda bem que eu não procurei. Porque se eu tivesse jogado lá e tivesse escrito, este linfoma é extremamente agressivo, que não sei o quê, eu não sei se eu teria me curado. Uhum. Porque eu acho que. Eu acredito muito na força também do pensamento, né? Uhum. Então eu acho que se eu tivesse colocado isso na minha cabeça, porque quando ela me falou, ela falou: olha, a gente tirou o linfoma inteiro, a químio vai ser uma faxina para a gente tirar, se tiver alguma coisa no seu sangue, para a gente fazer uma limpeza maior. Eu acreditei piamente naquilo. Aquela era a minha verdade. Vai dar tudo certo, é uma faxina. E para todo mundo eu falava isso, gente, tá tudo bem. Assim, eu que tava meio que orquestrando as coisas, gente, tá tudo bem, eu tô bem, é só uma faxina, vai ficar tudo bem. Uhum. Eu acreditei muito nisso. Só que aí chegou pós-carnaval, eu peguei uma dengue. Eita. Aí, ali, Hum. foi a pior fase. Foi Tá. o meu pior momento. Você teve que parar a Porque, químio por conta da dengue, imagina. não, foi meio que no meio. Eu fazia de 21 em 21 dias. Tá. Então, foi meio que no 10º, no nono pro 10º dia, assim. Uhum. E aí, não precisou parar. Mas a dengue veio, eu estava com o sistema imunológico muito fraco, muito judiado, então ela veio com tudo. E aí eu comecei a passar, a sentir os efeitos e fui para o hospital. Cheguei lá e disse: não, você vai ter que ficar internada. E aí tive que ficar internada e com muita dor, passando muito mal. E assim, toda hora a gente me tirando as plaquetas e vindo e me furando, e tira sangue, faz exame, faz isso, faz aquilo. Meu psicológico, assim, aí naquele momento, meu psicológico foi pro ralo, assim, foi um momento que eu não consegui me controlar, que não consegui ter força para me segurar, assim, eu baquei feio, feio, acho que foi o pior momento. Uhum. E aí ninguém tava esperando, né? Minha família não tava esperando, minha mãe ficou comigo todo esse período, né, do tratamento, ela ficava aqui em casa. Nesse tempo ela tinha ido para cá, ela tinha voltado para casa dela. Uhum. E aí eu tava sozinha, só eu e meu marido aqui. E assim, foi bem difícil. Foi o momento mais difícil assim, que eu passei. Foi mais difícil Uhum. até do que o diagnóstico em si. Do que o próprio diagnóstico. É. Aham. Entendi. E quando é que você percebeu que passou esse momento mais difícil e que você retoma aquele mesmo vigor? Porque imagino você vai passando fase, como qualquer um em qualquer momento da vida, né? Você vai vivendo através de fase. Uma hora você tá melhor, outra hora tá pior. Tá? Quando é que você saiu desse momento mais É, difícil? então, aí, até chegar essa fase de fevereiro, final de fevereiro por aí, eu tava meio que levando a empresa ainda, gente. No meio disso tudo, eu ainda tava meio que trabalhando, eu ainda tava com estoque, então continuava vendendo. Vinha as químios, eu dava uma parada de uns dias, pá, voltava de novo e meio que, sabe? Aí quando a Aham. dengue veio, eu falei, não, peraí. Eu acho que agora chegou a hora de eu me entregar, entendeu? Assim, me entregar no sentido de vamos viver esse momento. Talvez esse seja o propósito que eu dei uma parada, né? Que eu pare e falei, não, agora eu vou parar. Aí eu parei, não tinha mais estoque, não fui mais pra cozinha, não produzi, não fiz mais nada. E realmente vivi aqueles outros restos de meses, assim, que faltava para terminar a químio. Falei, Uhum. não, porque eu preciso, meu corpo precisa voltar também, porque aí eu emagreci demais, fiquei bem debilitada. Eu falei, não, Uhum. tem que dar um tempo e voltando aos poucos. E aí sim, aí veio mais uma químio, fiquei muito mal também, porque a químio pós-dengue acabou comigo. E aí eu resolvi parar, falei, não, agora eu vou esperar até chegar o último ciclo, a hora que chegar o último ciclo, aí eu volto com tudo. Uhum. Entendi. E durante todo esse período, o que te fortaleceu? O que te motivou? Porque, apesar de todas as dificuldades, você sempre
mostra ser, e até pelo que você acabou de falar, você é uma pessoa muito motivada. Apesar das dificuldades, né? De novo, ninguém é motivado 100% o tempo todo, isso é óbvio. Mas, assim, na maior parte do tempo você demonstra ser uma pessoa muito positiva, muito motivada. E o que que tá por trás dessa motivação? O que que te motiva? Acho que Deus e depois meus filhos. Porque Uhum, na hora que eu recebi aquele diagnóstico e eu olhei para a tela do meu celular, para proteção de tela, e vi os dois ali, eu falei, meu Deus. O Pedro tinha. Eu fiz a minha cirurgia 3 dias antes do aniversário do Pedro, de 1 ano. uhum, Então, o Pedro não tem nem 1 ano. Ele nem, se acontecer alguma coisa agora, ele nem vai saber quem foi a mãe dele. Ele não tem memória da mãe dele, ele não vai ter memórias da mãe dele. Porque uma criança com 3 anos e meio, 4, que começa a ter memória. Eu falei, ele não vai ter memória da mãe dele. Isso não pode acontecer. Ele não vai passar por isso. Minha filha não vai passar por isso, né? Então, foi o que... Sabe que no começo eu lembrei de uma história muito maluca, eu não sei nem por que eu vou contar aqui, mas vamos lá. Eu tinha ido num TEDx meses antes, no ano passado, e aí lá nesse TEDx tinha uma menina de 10 anos fazendo a apresentação, falando, e ela tinha perdido a mãe dela de câncer. Quando a mãe dela faleceu, ela tinha 8 anos e o irmão dela tinha 2. Quando eu recebi o diagnóstico, eu lembrei daquela menina. E eu falava assim pro meu marido, me ajuda a tirar aquela menina da minha cabeça. Eu tava tendo um pesadelo com ela. Porque eu ficava imaginando a Joana fazendo aquilo, sabe? Comecei a ter uhum, pesadelo com aquilo. Aí eu comecei a pedir tanto pra Deus pra tirar aquilo da minha memória, porque aquilo ia me fazer mal. uhum. E aí, graças a Deus, ele tirou. Ele tirou aquilo. Depois eu não lembrei mais. Mas olha pra você ver como que o poder, como que a mente da gente trai a gente de uma forma sacana, né? E eu ficava com Há aquela, peças, aquela, né? com Inclusive, aquela menina na minha cabeça. Eu falava, meu Deus do céu, por que que eu fui assistir aquilo? Por que que eu tava lá, sabe? E naquela época eu tava com dor já tava com dor de estômago quando eu assisti aquela palestra. Uhum. A Zilda colocou assim: você é linda, já sou sua fã. Olha só. Obrigada, Zilda, obrigada. Legal. E aí eu queria te perguntar o seguinte, atividade física, alimentação saudável, como é que elas estão inseridas no seu dia a dia hoje e como é que você vê a atividade física e a alimentação saudável te ajudando, te auxiliando nessa luta, nesse combate contra essa doença? Tava até hoje, eu fiz terapia, eu tava falando pra minha terapeuta, falando, nossa, eu acho que eu preciso correr. Sabe? Quando você precisa resolver alguma coisa, você fala, nossa, acho que eu vou dar uma corridinha, que eu acho que eu consigo essa solução. E é Sei, sempre sei. assim, como eu falei, eu começo o meu dia com atividade física. Então, assim, é prioridade, né? É o escovar o dente, é comer, é a mesma coisa, tá no mesmo nível de prioridade na minha vida. Mesmo Uhum. nível. Então, antes de tudo, eu viajo, eu vou estar fazendo algum movimento, eu vou estar fazendo alguma coisa. Sempre vou dar um jeito de fazer alguma coisa, de fazer a atividade física. Porque eu acredito de verdade que a musculação, a saúde, nós vamos viver muito, eu acredito. Nós vamos viver 90 e poucos anos. Mas com que qualidade que eu vou viver esses anos, né? É isso que eu acredito muito assim. Eu quero viver tudo isso, mas eu quero viver bem. Eu não quero deixar os meus filhos sofrendo. Eu não quero estar numa cama. Eu não quero ver eles tendo que cuidar da mãe deles. Eu quero ver eles vendo a mãe deles viajando, né? Curtindo por aí. Nossa, eu não sei onde está minha mãe. Eu quero que eles sejam desse nível. Assim, nossa, onde será que minha mãe está agora, né? É. Então, eu acho que a gente tem que começar a plantar agora Uhum. para colher depois. Eu acho que é muito importante a gente pensar nesse futuro, né? Eu acho que eu falo muito também aqui no meu Instagram o seguinte: é, a atividade física, a gente se cuidar, a alimentação saudável, é um ato de amor ao próximo, não só próprio, né? Porque quando a gente fica doente, eu posso provar, eu passei por isso. Quem sofre são as pessoas que estão ao nosso redor. A minha doença não fui eu, foi um acontecimento, não fui eu que
né, que eu escolhi ter. Uhum. Mas se fosse uma doença que tivesse por mal, porque eu não me cuidei. Imagina eu ver as pessoas que eu amo sofrendo porque eu não me cuidei, porque eu poderia ter me cuidado e eu não me cuidei. Quão pesado isso seria para mim, né? Sim. Então, a gente tem que pensar nisso. Quando a gente fala para os nossos pais, para as pessoas que estão próximas da gente, se cuida, faz uma atividade física, porque a gente ama. E porque Uhum. se ele adoecer, eu falo muito isso para as pessoas mais próximas, assim. Se você ficar doente, quem vai sofrer sou eu, você não me ama? Uhum. Porque às vezes a pessoa não se ama, mas, poxa, pensa em mim, então. Pensa que eu te amo Uhum. e eu vou sofrer. Então, quando eu penso que eu vou me cuidar, eu penso nas pessoas que eu amo também, né? Eu penso que eu não quero ver minha filha sofrendo por eu estar mal, por eu não estar conseguindo andar, por eu estar, né? Então, eu acho que Uhum. e tem que fazer parte do dia a dia, a gente tem que pensar lá na frente, começar a pensar agora. Infelizmente, nossos pais, as pessoas com mais idade, não tiveram a oportunidade que a gente teve, que a gente está tendo hoje em dia, de estar tudo aberto, tudo explicado, tudo tão claro pra gente. Então, vamos Uhum. aproveitar, porque a gente vai viver muito, gente, tenho certeza disso. A gente vai Uhum. viver muito, a gente tem muito para viver. Então, bora se cuidar agora. Vamos fazer nossa caixinha para poder colher lá na frente. Uhum. Vê, e eu queria te falar o seguinte, que a gente tá aqui, muita gente passando, muita gente vendo, e eu vou deixar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo salvo. Então, assim, acredito que muita gente ainda vai ver, né? Até pelo tema que a gente traz, muita gente se interessou por ver, por saber, enfim. Eu queria te pedir uma coisa, que conselho você daria para quem tá lutando contra o câncer nesse momento? Porque você reagiu de uma maneira e cada um reage de uma forma, né? Porque somos pessoas diferentes, mas às vezes o conselho de quem passou por isso, né? De quem lutou contra isso, de quem venceu essa doença, pode fazer toda a diferença. E eu queria que você deixasse aqui o teu conselho para quem está lutando contra essa doença nesse momento. Se blinde contra as informações do exterior. Se blinde. Você é único, você é única. Única. E a doença também vai ser única para você, também vai ser diferente para você. Então, não se baseie nas histórias, na sua vizinha, no seu vizinho que teve essa doença e que faleceu, que sofreu muito. Você é único. Essa doença, o seu corpo é único. Então, o seu corpo vai reagir diferente. A medicação vai reagir diferente de que reagiu com o outro. Então, não fica procurando nos Google da vida. Não fica escutando o que os outros estão falando. Se blinde dessas informações ruins, né? Procure ver coisas boas, ver coisas legais, procura, se tiver na possibilidade, né? Se tiver bem, saia para dar uma caminhada, sente o vento, sabe? Batendo na cara, olha a vida, né, que está ao seu redor, assim, veja a vida. Se imagine lá dentro daquela vida, sabe? Se imagine desfrutando daquilo tudo por muitos e muitos anos, assim. Olhe para as pessoas que você ama e se imagine ali curtindo o futuro com aquelas pessoas. Faça planos. Eu nunca deixei de fazer planos. A minha cabeça era assim: não, porque no segundo semestre, porque no segundo semestre, porque no segundo semestre, tudo é pro segundo semestre. Agora eu tô ferrada no segundo semestre, porque o que eu vou ter que fazer de coisa. O que eu prometi de corrida, você não tem ideia. Todo mundo, não, porque quando você ficar boa, a gente vai correr. Não, a gente vai correr. Não, vamos correr, vamos correr. Eu falei, porque segundo semestre tudo é nada para pagar tudo que eu prometi. Mas faça planos, continue fazendo planos. Faça planos, coloque uma data um pouco para frente, porque a gente sempre sabe, né, quando vai terminar as químios e tal. Mas faça planos, não deixa de fazer esses planos, porque quando a gente deixa de sonhar, deixa de acreditar, a gente dá espaço, né, para as coisas ruins acontecerem. Ah, e tem uma coisa muito legal também que uma minha médica me falou, peraí, para tomar cuidado com as madrugadas. As madrugadas podem ser traiçoeiras. Então, sabe, às vezes você tá passada naquela medicação, assim, e aí você acaba tendo muita insônia. E aí, quando você tem com insônia, vem aqueles pensamentos terríveis, que você tá sozinha, você tá naquele momento só você. Então, a minha médica falou, coloca um foninho de ouvido e começa a ouvir
ouvir alguma coisa boa, ou uma música boa, ou alguém contando alguma história boa, ou uma oração. Eu costumava ouvir uma oração. Sempre colocava uma oração e dormia, e rapidinho eu adormecia. Com aquela oração no meu ouvido. Eu focava naquela oração e dormia. Porque é nesses momentos que vem aqueles pensamentos, sabe? Ruins, aqueles pensamentos de morte, assim. Então, tome cuidado com as madrugadas. Porque também eu acho que bem legal isso. Muito bom, muito bom. Você já voltou com as atividades da empresa? Já, já Ah, voltei. Voltei agora em comecinho de maio. Já voltei para cozinha. Já é, estou trabalhando, já estou fazendo entrega, já tá todo vapor. todo vapor. Muito bem, muito bem. Eu queria que você deixasse agora um recado para geral. Assim, eu te falei que era um recado específico ali, né, para quem está lutando contra essa doença, que tá vendo ou vai ver a gente. Agora para todos, lembrando que é, quando a gente se conheceu, foi num momento em que você estava ali na bike fazendo, né, a sua atividade física e estava com o bebê conforto do lado, né, balançando o seu filhote ali, balançando o seu filhinho e assistindo um podcast. E aí você vê aquela entrevista e aí marca a página, a gente se conhece a partir daí. Quando eu te chamei para a gente conversar, foi justamente porque eu vi essa sua luta e vi essa batalha que você está enfrentando, e sempre com um sorriso nos lábios e dizendo da importância da atividade física, da importância da alimentação saudável. E eu falei assim, cara, a gente precisa compartilhar, a gente precisa falar sobre isso. E aí, como eu disse, muita gente que está saudável, não encontrar tempo para fazer a atividade física, não encontrar tempo para se alimentar saudável, e é essa nossa grande luta, nossa grande batalha aqui nesse movimento do hashtag 1% Uhum. todo dia. Então eu queria que você trouxesse um recado para geral. Eu acho que qualquer movimento vale, né? Uhum. Eu sou bastante defensora da musculação. Amo corrida, mas a corrida é realmente né, para liberar tudo. Mas eu acho que qualquer movimento ajuda. E também, além de qualquer movimento, 1% todo dia, né? É isso. Um pouquinho todo dia. Então, se eu não posso fazer. Hoje a minha meta hoje era fazer 50 minutos de bike. Meu filho acordou, tava com 30. Uhum. Mas se eu pudesse fazer só 15, ia ser os 15 que eu ia fazer. Então, Uhum. o que você tem para hoje? O que dá para fazer hoje, né? Dá para fazer os 15? Então vamos fazer os 15, porque 15 é melhor que nada. Mas Uhum. amanhã você pode fazer 16. E se você somar um minutinho por dia no final do mês, quanto você vai ter ganhado? 30? Ó, já vai ter dado também muito, hein? Tá vendo? A gente não faz as contas do futuro, né? A gente só tenta Uhum. viver. Começa com o que você tem hoje. E muito do que eu falei, se você acha difícil separar esse momentinho, para e pensa na pessoa que você vai ser lá na frente. O senhor, a Uhum. senhora que você vai ser lá na frente, né? Quem esse senhor, essa senhora o que ela vai poder entregar para as pessoas que ela ama, né? Para os amados dela, Uhum. para os filhos, para a mãe, para o marido, para a mulher. Quem vai ser você lá na frente para eles? Você é importante, você é um pai de família que tem que bancar a sua família, mas e se você adoecer? Uhum. Você é uma mãe solteira, uma mãe. Você é a mãe, né? Só ali já basta. O resto não precisa nem falar mais nada, nem nomear mais nada. O que Uhum. serão dos seus filhos sem você? Ou o que vai ser Uhum. dos seus filhos se você estiver numa cama, se você estiver adoentada aí? Porque às vezes, quando a pessoa morre, até, né? Fala, nossa, foi. Mas se você ficar numa situação ali que dependente dos seus filhos, quem você vai fazer sofrer? Quem vai sofrer com aquilo? Muitas Uhum. vezes a pessoa não tá nem consciente disso, né? Quem Uhum. sofre são as pessoas que estão ao nosso lado. Uma vez uma amiga me falou: Nossa, quando meu pai faleceu, eu fiquei tão chateada, porque eu devia ter insistido mais com ele. Ele teve um ataque cardíaco fulminante, e o médico já estava falando para ele: toma cuidado, se exercita. E ela falou que eu deveria ter falado mais para ele, eu deveria ter pegado mais no pé dele. E aí ela ainda ficou com essa culpa, porque eu não briguei mais com meu pai sobre isso. Então, se os seus filhos estão brigando com você, é porque eles te amam. Se a sua,
né? Então, escuta e preste atenção em quem está ao seu redor. Se você não é capaz por você mesmo, faça pelos outros, então. Porque às vezes não dá vontade mesmo. Sim, é isso. Vê, a gente está indo para o final do nosso bate-papo. Eu queria te dar aí esse espaço para você aproveitar e fazer teu merchan. Você falou que voltou com de venda em polpa aí na empresa. Então, quem está vendo a gente agora, quem vai ver depois, fala um pouquinho do que você está fazendo, se tem produto novo, você comentou, né, que está lançando coisa nova, se tem promoção e como que te acham, quem quiser saber dos produtos de vocês da Querer Bem Natural, como é que te encontra? A Querer Bem, aqui nesse Instagram, vocês entram lá para me seguir. É. No link da bio tem lá o meu site. A gente manda para todo o Brasil. Então, um site bonitinho, dá para você calcular o frete, dá para você colocar tudo no carrinho, calcular quanto que vai dar. Eu monto aqui com todo carinho, tudo bonitinho, com uma frasezinha de motivação para vocês. E vai chegar aí na sua casa. Pro segundo semestre, eu prometo que vai vir produto novo. Eu ainda não vou falar, que está em desenvolvimento. Mas é uma coisa que começou no meu coração, porque eu queria, só para um spoiler, eu queria algo que eu pudesse comer como cereal. Tipo um cereal, sabe? Junto Uhum. com leite. Sei. Queria muito alguma coisa que eu conseguisse comer assim. Então eu trabalhei, desenvolvi um produto para a gente usar também no café da manhã, os lanchinhos do dia, assim, bem com gostinho de sobremesa. Uhum. Um gostinho de sobremesa. Muito bom, muito bom. Vê, eu queria te agradecer demais por estar cedendo aí seu tempo e compartilhando a tua história. Tua história é incrível. Ai, Eu já obrigada. achava, eu já achava incrível antes dessa luta e com essa luta eu passei a te admirar muito mais. Já te falei sobre isso. Então, assim, obrigado por estar disponibilizando, compartilhando de tudo que você é, de tudo que você tem sido, de tudo que você tem lutado e, de novo, aquilo que é uma luta para você e que tem sido difícil para você, o que foi difícil para você, eu tenho certeza que vai inspirar muita gente. Então eu te agradeço por estar compartilhando Imagina. isso com Eu que todos. agradeço. Ah, e queria deixar uma última coisinha. Se tiver alguém aí que está seguindo, às vezes tem alguém que está passando por um momento difícil como esse, se quiser pedir para vir falar comigo, se quiser dar olhar meu Instagram, chamar lá no link também tem meu WhatsApp lá da empresa, mas sou eu que respondo. Então, pode me chamar, que às vezes as pessoas, né, querem ouvir um outro lado, não ouvir aquele lado ruim que eu falei do Google, mas ouvir um lado bom. Então, se É. você quer, às vezes tem alguém aí que tá passando por isso, tem algum parente, tem alguém, sabe? Manda meu Instagram para eles, pode vir falar comigo, que eu vou falar com o maior prazer do mundo. Vou dar a maior motivação do mundo, tá? Não vou ser não vou ser portadora de más notícias. E tá sendo muito legal isso também. Eu tenho visto as pessoas me procurarem, sabe? Ah, porque a minha tia teve e eu pedi para ela te seguir, né? Eu pedi para ela me falar comigo. E é gostoso você poder dar o testemunho de, ó, eu venci, você também pode. É muito gostoso, Aham. muito gostoso. Incrível, incrível. Bem, mais uma vez, muito obrigado. Muito Eu obrigado. que E agradeço. parabéns por essa luta incrível que você travou, por essa vitória incrível que você tem tido todo dia. Ai, obrigada, Fábio. Um beijo, gente. Obrigada pela presença de todo mundo aqui. Obrigada, Valeu, Fábio, por ter gente. disponibilizado o espaço. Tamo junto. Até mais. Tchau, gente.